Brasil, temos aí mais um eliminado. Dessa vez foi João Gabriel. Será, Brasil, que o que Tadeu diz sobre posicionamento, nem sempre quando você tem um posicionamento de tudo no jogo é o vencedor, mas gera destaque. Então vamos embora discutir aqui, debater, opinar sobre o Big Brother Brasil, que tá na Semana Turbo. Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos, tá certo? Olha, a eliminação de João Gabriel ontem despertou chororô com Renata, teve conversa no gramado, teve formação de outro paredão. Estamos nos últimos dias desta edição de 2025. Então vamos embora. Olha, eu quero comentar sobre uma foto de Renata. A produção pode subindo a foto aí de Renata conversando lá no gramado, gente. Tem uma fala dela que ela acredita que o Fifi pode ter atrapalhado. Deixa eu conseguir essa foto aqui para mostrar para vocês. Ela diz aí, ó. O Fifi, na época que Carla saiu e voltou para casa, Carla logo em seguida foi eliminado. Quando Renata voltou do Fifi, teve toda aquela expectativa de saber que tudo que ela acolheu ali era verdade. Inclusive, ela até trouxe a tese do G3, né? Que seria ela, Dona Vilma e Eva. Então, além disso, ela ficou muito fortalecida porque pessoas, os familiares de quem estava dentro da casa, levou informação para que ela desse o recado. Até aí, ok. Quando acontece esses dias aí das saídas do beijo, beijo, tchau, tchau, dos participantes do quarto dela, do grupo dela, então ela já estava começando a ficar com o pé atrás. E quando foi nessa última despedida de João Gabriel voou, teve ali mais uma formação de paredão, que a gente vai poder subir a foto aí para vocês, quem está no paredão e como foi essa formação. Mas antes de subir essa foto, a gente primeiro avalia essa de Renata sendo ali acolhida por Mike, que também está nesse paredão. Certo? Então, o choro dela foi identificando que ela comentou sobre programas anteriores, né? As edições anteriores, que ao a pessoa sair da casa, simplesmente quando volta é eliminada. E também eu acredito que não seja com base nisso. Eu não concordo esse raciocínio aí, porque não é bem isso. É realmente sobre o posicionamento dela ao voltar do Fifi, né? Porque ficou a desejar, principalmente aquelas brigas com a Aline. Mas vamos seguindo e vamos ver como foi formado este paredão. O líder da semana foi Guilherme. A gente pode subir aí a foto de Guilherme na liderança. Graças, né? Que Guilherme conseguiu uma liderança, gente. Tava difícil. Bem posicionado, estuda o jogo, mas estava difícil alcançar uma liderança. Olha, a gente vai acompanhar aqui. Guilherme indicou o Mike ao paredão. Mike teve direito a um contragolpe que puxou Vinícius. Eu vi ao Mike escolher Vinícius, sabe o que eu tirei como lição? Que Mike parece que não raciocina ali o jogo. Então eu tirei como lição, gente, quem entra no Big Brother tem que estudar mais o posicionamento de quem tá indo e voltando. Por exemplo, Vinícius já bateu em diversos paredões. Inclusive, eu vou trazer o histórico daqui a pouquinho de cada um dos participantes que está no paredão. Então, o Vinícius foi para mais um. E, tipo, Mike quer desafiar quem voltou do paredão. Ok. Aí teve os mais votados pela casa. O mais votado iria ao paredão na dinâmica de ontem. Então, quem foi? Foi Renata. Então, aí temos o casal, que acabou de ser formado um casal, que daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso. Acabou de formar um casal entre Renata e Mike. Estão no paredão contra Vinícius. Teoricamente, a gente sabe que nas edições anteriores, quando se tinha um casal, era bem mais fortalecido contra quem estava individual. Beleza. Porém,
o jogo de Mike não está tão bem visto quanto o de Vinícius aqui fora. Então eu acredito que essa decisão está exatamente entre, né? Contra não, porque eles são do mesmo time. Está entre Mike e está entre Renata Brasil. Agora eu quero saber sua opinião também. Quem sai, beijo, beijo, de luz, tchau, tchau, neste paredão? Olha, eu acredito, a minha opinião, né? Eu quero saber de vocês, mas eu também vou dizer a minha. Neste paredão, eu acredito que Mike vai acabar se despedindo aí. Apesar que lá na internet, os comentários estão bastante assim, o pessoal descendo a lenha é, contra Vinícius, né? Contra Vinícius. Mas eu acredito que quem sai, quem se despede dessa vez entre esse paredão triplo é justamente Mike. Porque Mike demorou tempo demais para aparecer no jogo, está aparecendo agora. Eu acredito que Vinícius tem um destaque melhor. E falando sobre esse casal, gostaria de comentar aqui que a gente tem comentários, né? Entre eles, lá no gramado também, com o clima ficando pesado, né? Aí, deixa eu pedir para a produção subir primeiro, antes dessa do gramado, a do quarto, que foi após, já que a gente tá falando de paredão, vamos dar seguimento. Após a formação de paredão, a gente sabe que tem toda a dinâmica, cada um vai pro seu canto, fica ali muito pensativo, cada um procura seu quarto, inclusive a gente tem um quarto fechado, né? Tá faltando mais um ser fechado. Então, ao conversar ali, Renata e Mike no quarto a sós estavam conversando sobre esse relacionamento deles, porque a gente está na reta final, faltam aí 10 dias para se despedir do Big Brother. Então, assim, esse casal foi formado agora, porém, Mike já flechava ali Renata por diversas vezes. E nessa conversa, quando estava após formar o paredão, né, a gente sabe que o clima fica meio pesado, para descontrair, eles ficaram falando sobre relacionamentos. E daí ela solta para ele que achava que só era brincadeiras e não achava sério. Porém, ele trouxe uma lembrança que aconteceu do conselho de Eva, que já saiu da casa, deu para a amiga Renata, que foi o seguinte: Renata, mais direcionamento e foco. Aí Renata comentou para ele ontem, né, nessa madrugada, justamente isso, que não era Eva que botava terra entre eles dois acontecerem. Era que Eva sempre dava conselhos e sempre lembrava sobre qual a expectativa dela estar na casa, qual o direcionamento que ela deseja. Então teria que ter muito foco. Aí ela comentou sobre isso. Eu acho que ele estava refletindo há um bom tempo sobre isso, porque ele trouxe essa conversa à tona, né, Brasil? A gente sabe, né? Então, trouxe esse print aí para vocês e vou trazer mais um que a mesma conversa que ela teve com Mike a sós, ela também teve envolvendo João Pedro, que por incrível que pareça, eu fiquei surpresa por João Pedro não ter saído da casa nesse último penúltimo paredão, né? Porque o último agora o irmão dele saiu. Porque João Pedro foi bem mais parado que ele. Então aí ela fez o mesmo comentário quando estavam os três, porque agora está se diminuindo o grupo e agora só tem 3 pessoas, gente, isso mesmo. O grupo Dona Delma está maior. E daí, esse comentário foi entre o grupo e depois ela desabafou com o Mike, sempre acolhendo ela. A produção pode subir aí esse print que ela comentou exatamente, que está pensando em ser mais. Que esse paredão ela vai ser mais voltada pela casa para sair. Pela casa já foi. Então foi certo o raciocínio que ela teve. E agora, pelo público, para sair da casa devido a essa situação do Fifi. Então ela acredita que na dinâmica do jogo, o próprio Fifi tem ali um ponto fundamental para ela sair da casa. Aí agora a gente tem um print deles conversando lá no quarto, os três. Foi no gramado e agora os três conversam lá no quarto sobre o beijo, porque João Gabriel saiu
Porém, Tamires, quando ainda estava na casa, ela teve ali um pequeno romance, uma pequena paquera ali, um beijo entre os gêmeos. Porém, Renata acreditou que esse romance era entre Tamires e João Pedro. Porém, João Pedro ficou e João Gabriel saiu ontem. Quando ela foi no Fifi, o pessoal levantando plaquinhas perguntou como estava esse romance lá dentro da casa, o que Renata sabia a mais, ali o que achava também da opinião de Renata, e também trouxeram certezas, porque Renata está dentro da casa, mas ela não vê tudo o que acontece, mas as câmeras pegam tudo, certeza do que estava acontecendo. Aí quando Renata confundiu, né? E nessa conversa lá no quarto entre João Pedro, Mike e Renata, ela afirmou que Tamires, na visão dela, estava interessada em João Pedro. Porém, Mike disse, não, foi por João Gabriel. Então, ali na conversa, eles disseram, eu acredito que na saída de João Gabriel, Gil vai perguntar na entrevista, porque sempre tem um programa após o Big Brother, né? Gil vai perguntar na entrevista sobre Tamires. Eu acredito que foi um assunto que ficou muito apagado, viu? Queria trazer esse print também para comentar sobre isso. Foi um assunto, esse pequeno romance, pequena paquera aí entre Tamires e o gêmeo, foi uma coisa que ficou totalmente apagado. Foi o único casal que em todas as edições que eu fico acompanhando deu em nada. Deu em nada, assim, não teve comentários, não foi pra frente, ele ficava correndo dela, aí daqui a pouco tava assim, sentados juntos, assim, conversando, de repente ele subia, achava que ela tava perseguindo ele, era um negócio meio estranho, eu achei, não fluiu, mas vamos seguindo e acompanhando os comentários que tá rolando, né? Inclusive sobre os próprios participantes, porque Renata já deu certeza que Gil vai entrevistar João Gabriel e vai fazer a pergunta sobre Tamires. E com isso também eu gostaria de finalizar minha live mostrando aqui o histórico de cada um. O histórico de Renata, para vocês entenderem, se aprofundarem, que fica disponível também sobre quantas lideranças aquela pessoa conseguiu, se ela é camarote, se ela é pipoca. Quando eu estava tirando esses prints para trazer para vocês, eu pude perceber que a maioria do que está hoje na casa é pipoca. E a maioria dos camarotes, ó, já saíram. Quando a gente começou aqui no Visão dos Bastidores a comentar com outros participantes que eu sempre trazia aqui de convidados para vocês, eles acreditavam que alguns, né, comentaram que não achava interessante trazer camarotes por já ter dinheiro, por já ser famoso. Então, assim, acreditava que era interessante botar dentro da casa só pipoca. Mas um fato fundamental aqui, ó. Fundamental esse comentário para vocês, que é justamente, ó, a gente tem um paredão formado entre Renata, a produção pode subindo e passando, Renata, Vinícius e Mike, e os três são pipocas. Então, assim, se você fizer a análise geral de quem tá hoje, pouquíssimo é camarote e o máximo é pipoca, ou seja, a gente consegue perceber esse destaque do pipoca que vem trazendo essas últimas edições, que tem a divisão entre camarote e pipoca. E falando também em divisões, nesses prints aí que a produção consegue passar sobre o histórico de cada um, eu trouxe o print só dos 4, tá? De quem é o líder atual, para vocês verem quantas vezes ele ficou na xepa, que foram 10, e está quase batendo com os outros também, ó. Renata, Mike tem 8, Vinícius tem 10, Renata tem 9. Tá meio a meio, mas Guilherme aí, que está na liderança, a gente consegue observar que ele foi monstro uma vez, anjo uma vez, 10 vezes na xepa, foi ao paredão, porém ganhou 2 lideranças. Já Mike tem 5, simplesmente 5 lideranças. Pois é. Porém, no resumo geral, a gente consegue observar que quem está bem visto aqui fora é Guilherme e não Mike. Então, a liderança não diz tudo, você tem que fazer uma boa liderança. Por isso também eu acho fundamental ter aquela central do líder lá dentro do quarto do líder, para ter o retorno, como o público avaliou a sua liderança. E como a gente sabe também, eu não comentei aqui na live sobre o anjo, como estamos na semana turbo, não teve anjo ao formar esse paredão. Aí a gente também aqui observa aqui Vinícius. E, gente, Vinícius, cadê o monstro de Vinícius aí, nessa avaliação?
Agora, paredão foram 4 e Renata está em mais um paredão. Teve 2 formações com Renata. Porém, neste paredão, entre os 3, eu acho que a mais abalada de todas está a Renata. E com isso, a produção segue aí. Vamos subir no foto do paredão formado e quero saber sua opinião. Não esquece de comentar bastante. Aproveita, vai seguindo o Visão Comunica, ativa o sininho para sempre quando minha live começar, a gente está aqui juntinho, tá certo? Deixa nos comentários a sua opinião sobre a formação desse paredão. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.